semana retrasada falando sobre o alcoolismo, lembra? Sim. E a ideia era entender, né? Até tirar um sarro, que parece ser um compare isso aqui, né? Um compare. Então, a gente estava falando um pouco sobre o problema do álcool, né? O quanto o álcool também é extremamente nocivo à saúde e o quanto pode também causar o problema da dependência química. Até falei de um livro, mas eu vou mostrar aqui, né? O Tratamento do Alcoolismo. É um livro que foi escrito por Griffith Edwards. Eu só chamo ele que é o Papa da... É o primeiro cara que conseguiu contextualizar todo o processo de adoecimento da dependência química num livro, né? Então, dizem que é o Papa desta área. Então, muitas pessoas, a partir desse livro, a partir desse estudo, a partir desses critérios diagnósticos que foi levantado pelo Griffith Edwards, houve, então, uma expansão do processo de tratamento, né, do dependente, do alcoolista. Esse livro eu adquiri quando eu fiz a minha especialização em dependência química pela Unifesp. Então, é um livro muito usado na formação acadêmica também dos profissionais que estudam e que se especializam nessa área de dependência química. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho essa especialização, né? Eu estudei, fiz a psicologia, depois eu fui fazer a especialização, e na especialização eu estudei tanto esse curso de especialização na Universidade Federal de Santa Catarina, e também na Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp, no núcleo de álcool e drogas, que é a UNIAD, que na época era coordenado pelo professor Ronaldo Laranjeira. Ronaldo Laranjeira, também, para quem já deve ter visto, ele aparece muito em entrevistas na televisão falando sobre o problema da dependência química. Então, é importante entenderem que tanto a dependência das drogas ilícitas como do álcool causa ou estão juntas numa mesma origem, né? Assim, o mesmo processo, é praticamente semelhante ao processo de adoecimento, e é muito também semelhante ao modelo de tratamento, né? Bom, é isso. Mas a ideia é justamente criar na mente de vocês essa ideia, assim, vocês terem essa crença, né? Terem essa convicção, terem essa orientação, né? Esse esclarecimento, acho que essa palavra é melhor, de que a dependência do álcool, o álcool, ele é tão grave e traz tantos prejuízos quanto os outros tipos de drogas. A diferença, reforçando, é que o álcool é uma substância ilícita e, por ter fácil acesso, então acaba sendo mais utilizada. Monetariamente é mais barata. Não sei se é mais barata, né? Mas enfim, você tem substâncias, você tem drogas muito baratas também, mas o fator do acesso é o mais relevante, tá? Não é a questão do preço. Porque quando você tem um fácil acesso, você facilita o consumo, né? Então, existe até algumas estratégias de políticas públicas que visam dificultar o acesso às substâncias. Por exemplo, o que é uma política pública para dificultar o acesso? Ou dificultar o consumo, ou tornar o consumo um pouco mais complicado, difícil, criar algumas barreiras, né? Exatamente. Outra, você, por exemplo, quando proibiram a venda de bebidas alcoólicas em postos de gasolina nas beiras das estradas. Então, é uma maneira de você impedir que as pessoas tenham acesso à substância, e diminuindo esse acesso, você evita acidentes, por exemplo.
Você tem, por exemplo, em São Paulo, no Brasil, enfim, muito comum os open bar, né? Ou essas festas de faculdade também, que se chamam open bar. Então, o diretor acadêmico da medicina, por exemplo, vai lá fazer uma festa onde é o open bar. O que acontece? Os open bares ficaram muito famosos porque as empresas que vendem a cerveja, as empresas que vendem o álcool, elas começaram a patrocinar essas festas, né? Porque você tem um consumo elevadíssimo, né? Os jovens, nas festas, você paga um valor, 200, 300, 500, não sei, e você chega e bebe à vontade. Então, é muito vantajoso para as empresas que trabalham com álcool. E começou a existir, né, por parte do Ministério Público, dos órgãos de segurança, também dos especialistas da área, das próprias instituições, a proibição desse tipo de festa. Então, isso também é uma maneira de você evitar ou diminuir o acesso à facilitação do uso, porque não é incomum que nessas festas existam muitos problemas de coma alcoólico, de agressão, até de morte, né, de violência sexual, enfim. Então, é uma forma de se evitar, né? Então, é diminuir o acesso ou dificultar um pouco do acesso do álcool às pessoas. Então, quanto mais você tem uma substância acessível, maior é o índice também de consumo. Então, por isso que fala-se muito, ou existe muita contradição naquilo que se refere à liberação das drogas, né? Então, hoje é muito comum, né? Existe muita gente a favor da liberação das drogas. Só que o que acontece? A ideia é que quando você libera uma droga, essa droga comece a ser consumida por uma quantidade maior de pessoas. Então, a tendência é que você também aumente o comprometimento do uso proporcionalmente. Então, estatisticamente, já se comprova isso, só que é evidente que existem algumas narrativas que dizem que não, que isso diminuiria o tráfico, que isso evitaria a violência, que os mais excluídos, os mais pobres, né, não seriam tão presos por causa das drogas. Enfim, tem toda uma narrativa muito bonita, politicamente correta e tudo mais. Ok, mas a questão não é essa. A questão é se você fizer um levantamento dos países onde houve a liberação e a descriminalização das substâncias, das drogas, das outras drogas, como maconha, como cocaína, né, enfim, há um aumento exponencial, um aumento expressivo no consumo, um aumento nos casos de dependência química, e pior, existe também um aumento na precocidade do uso. Então, os jovens começam também a usar drogas mais cedo. Mas são pesquisas feitas em países onde já houve esse tipo de política e muitas vezes isso não é levado em consideração. Tudo isso para dizer justamente o quê? O álcool, de fato, é um problema na vida de quem está passando por essa questão da dependência e da recuperação de outras drogas. Aqueles que usam drogas, mas que não têm um problema com álcool, é um percentual menor, mas a grande maioria, hoje em dia, apresenta tanto problema com álcool como as drogas. E o que acontece? Quando você para de usar drogas ilícitas, muitos acabam recorrendo a beber o álcool, né? Falaram, meu problema não é o álcool, meu problema só é a cocaína, só é a maconha, só é o crack, só é, né, as outras drogas. Não, o álcool ele está associado também a outra substância. Então, a tendência é que de quem volta a beber é que também volte a usar outro tipo de droga. E aí eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui hoje para explicar ou para evidenciar o porquê que isso acontece, né? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Por que o beber vai, de alguma maneira, levar-me a fazer o uso de uma outra substância? Então, eu vou colocar este vídeo agora para que vocês entendam
Não entenda, mas para que vocês vejam, né, como é que esse processo pode acontecer, tá ok? Deixa eu só... não posso fazer besteira aqui, senão vai virar uma zona esse negócio. Só um minutinho. Quando ocorre uma onda... Deixa eu fazer o negócio aqui. Vai dar espelhamento. É que se eu não fizer certo, vai dar um espelhamento danado. Vocês estão vendo direitinho agora? Sim. Olha Quando lá. ocorre uma onda de mudança química no centro... Quando ocorre uma onda... Oi? Não tá aqui na tela. Vê aí se está saindo som aí para vocês. O que não está saindo? A imagem. Ah, a imagem não está saindo? Deixa eu ver aqui. Agora está a imagem. Vamos lá. Caraca, bicho. Doideira isso aqui. Peraí. Vamos lá. Eu tenho que deixar... Putz, tá, entendi. Saquei o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Estão vendo agora, né? Não, agora é só você. Eita. Ivanildo, Oi! enquanto você ajusta aí, você havia sugerido uma palestra, e só para lembrá-lo, se fosse possível, após o término dessa palestra sua, desse trabalho sobre alcoolismo, sobre os temperamentos lá, lembra? Boa. No decorrer das reuniões das próximas. Eu agradeço. Perfeito. Vamos fazer isso. Obrigado. É porque eu acabo... É verdade. Mas vamos fazer sim. Agora tá para vocês, né? Sim. Continua aí para vocês? Quando ocorre uma onda de mudança... Deu certo? Sim. Então vamos lá, do zero. Bora. Quando ocorre uma onda de mudança química no centro de prazer do cérebro, há uma grande liberação de substâncias químicas associadas ao prazer. Mas com o tempo, a intensidade dessa liberação diminui, e os receptores no cérebro se tornam menos sensíveis. Isso significa que você precisará de mais da próxima vez para alcançar o mesmo efeito. Os centros de prazer do cérebro são recalibrados para um nível mais alto, o que significa que você sempre precisará de mais para sentir o mesmo alívio. Isso se parece muito com uma dependência. As pessoas se perdem nisso, porque seus corpos, que se tornaram suas mentes, estão desejando mais da substância externa para obter o mesmo efeito. Essa dependência realmente ocorre quando o corpo se torna a mente. Então, você pode dizer conscientemente: quero parar de beber, de assistir pornografia, de jogar, de fazer compras em excesso. Quero desistir conscientemente. Mas o corpo foi condicionado pelo passado, subconscientemente, e agora o corpo é a mente. Ninguém explicou às pessoas que a verdadeira mudança vem de dentro delas. Então, quando as pessoas começam a perceber a diferença entre o mundo externo e como elas se sentem internamente, quando percebem que passam mais tempo olhando para fora de si mesmas para mudar, em vez de enfrentar seus próprios sentimentos, elas se encontram em apuros. A verdadeira mudança ocorre quando você começa a olhar para dentro e se torna consciente de seus pensamentos inconscientes. Na neurociência, isso é chamado de metacognição. Tornar-se ciente de seus hábitos e comportamentos inconscientes e observar as emoções ligadas a experiências passadas, permitindo-se apenas observá-las. Então, pense nisso. Se 95% do que somos até os 35 anos são esses estados programados, quando você está observando como pensa, age e sente, significa que você não é mais o programa. Agora,
Você é uma consciência observando o programa e está começando a objetivar seu eu subjetivo. Vocês querem que eu passe novamente ou tudo bem? Vocês querem que eu passe novamente ou continuo? Pode continuar. Então tá. O que esse vídeo, na verdade, ele está trazendo, né? Ele está explicando de uma maneira muito sintética, muito resumida, como que acontece esse processo de dependência, né? Do vício, de como esse vício se instala no nosso cérebro, como nós nos tornamos dependentes de determinadas substâncias, né? O que acontece? Quando ocorre uma onda, quando a gente entra nesse processo de adoecimento em função da dependência do álcool, a gente precisa entender, né, o que está acontecendo conosco, como é que isso acontece, como é que isso se transforma em vício. Então, o começo do vídeo já fala, né? Quando você faz o uso de determinada substância, isso vai causar um efeito, vai causar uma sensação no seu cérebro, e você normalmente vai precisar, com o tempo, de mais doses, de mais quantidade para sentir os mesmos efeitos. Isso é o mesmo padrão que acontece tanto para o álcool como para qualquer outro tipo de droga. E o que a gente pode falar? Quando você começa a ter esta característica ou esse comportamento, né, de ter que começar a beber mais para sentir os mesmos efeitos, beber mais para sentir-se relaxado, para se sentir bem com a bebida. Porque é assim que acontece. Quando a pessoa começa a desenvolver o hábito da bebida, ele não bebe mais uma latinha de cerveja, ele não bebe mais uma garrafa de cerveja, né? Ele sempre bebe mais do que isso e começa a perceber também que só depois de tantas latas, de tantas garrafas, é que ele vai começar a perceber que tem um efeito ali já acontecendo nele. Dentro do contexto da dependência química e do alcoolismo, se chama tolerância, né? Então, o que é tolerância? O seu cérebro, o seu organismo, ele desenvolve tolerância, ou seja, ele fica mais resistente. Ele não é mais o mesmo com o tempo. Ele precisa de maiores quantidades dessa substância para que você sinta o mesmo efeito. Então, o álcool, ele também, ele juntamente com as outras drogas, tem a mesma condição. Você começa a beber mais, cada vez mais, para ter os mesmos efeitos, as mesmas sensações. Mas por que a pessoa, então, passa do ponto, fica embriagada, fica alcoolizada e perde o controle? Porque ela se intoxica. Porque ela passa do ponto, porque ela vai bebendo sem interromper o processo de beber. E quando acontece da bebida, do álcool, entrar pelo sangue e ir para o cérebro, né? Ela vai, não instantaneamente, como, por exemplo, quando o cara fuma um crack, né? Ou fuma um cigarro. 7 segundos a fumaça já vai para a corrente sanguínea e já vai bater lá no cérebro. O álcool não, ele desce, ele vai para o sistema digestivo, ele vai lá para o fígado, ele é metabolizado e aí sim ele vai para o sangue. Então, o que acontece com as pessoas? Às vezes elas começam a beber muito, em grandes quantidades, de uma maneira absurda, e quando o corpo começa a ter o efeito, já vem tudo de uma vez. Então, assim,
Por que o fígado vai para o saco? Né? Porque é lá onde é metabolizado o álcool. A molécula do álcool é metabolizada no seu fígado. Por que é metabolizada? Para não causar intoxicação pelo álcool. Quando você tem um excesso de consumo do álcool no seu fígado, ele trabalha absurdamente, mas ele não vai dar conta dessa demanda. Então, é assim, é por isso que você acaba sentindo todo o efeito do álcool no seu organismo, que aí você está ingerindo, né, levando para a sua corrente sanguínea esse álcool que você bebeu. Agora, a questão é a seguinte, o álcool, no primeiro momento, ele vai trazer para você o mesmo efeito de qualquer outra substância eufórica, diferentemente da maconha, mas, por exemplo, da cocaína, ela vai te dar um pico de euforia. Então, esse pico de euforia é o que você busca no primeiro momento ao começar a beber, para você ficar mais sociável, né? Eu estou falando coisas aqui que vocês já sabem, posso já ter dito anteriormente, né? Falando, pô, de novo o cara está falando essas mesmas coisas, né? Mas eu falo para poder ficar gravado na memória de vocês, para que vocês tenham clareza de como que esse processo acontece, e de como é que o seu físico também responde a tudo isso, para que a gente possa chegar nessa observação feita pelo vídeo, do quanto no cérebro tudo está acontecendo. É o seu cérebro. E quem já está aqui me acompanhando há algum tempo, nós já conversamos muitas vezes de que tudo começa lá no cérebro. É o cérebro que vai disparar todos esses hormônios, neurotransmissores, glândulas que vão, de alguma maneira, interferir no seu comportamento. Então, quando você está ingerindo álcool, você está estimulando o seu cérebro com uma substância externa, uma substância psicoativa, que vai excitar a dopamina, que vai excitar o seu cérebro a produzir dopamina. Então, esse excesso de dopamina, essa estimulação dopaminérgica que dá essa sensação prazerosa que você busca todas as vezes que você bebe, todas as vezes que você usa droga. E aí, num dado momento, o que acontece? Com o tempo, imagina você fazendo isso uma vez, 2, 3, 4, 5, 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos. Você condiciona o seu cérebro. O seu cérebro ele vai estar condicionado. Ele vai sempre estar esperando esse tipo de estímulo para funcionar, para se sentir bem. Sabe por quê? Porque, num dado momento, você começa a perceber, não você, né, mas o seu corpo, e aí é interessante quando fala, não é mais uma questão de mente e de corpo, é uma questão de corpo. Porque mentalmente você até diz, eu não quero mais beber, eu quero parar, eu vou diminuir, eu vou evitar. Ah, aconteceu um problema, briguei com a minha esposa, briguei com meu filho, faltei no trabalho. E aí eu começo a querer parar. Só que eu não paro, eu continuo bebendo, eu evito beber, mas num dado momento, estou numa situação XYZ, vou lá e bebo. Mas por que isso acontece? Porque você começa a ter problemas em lidar com a vida. Você começa a ter problemas em lidar com os seus problemas. Você começa a ter limitações cognitivas e emocionais para fazer o enfrentamento daquilo que você deveria lidar de uma maneira menos ruim, menos desgastante, né? Então, por que isso acontece? Porque num dado momento, lá atrás, quando você bebia só para se divertir, eu vou beber aonde? Eu vou beber numa festa, eu vou beber numa balada, eu vou beber num churrasco. É isso que acontece, você vai beber num momento de prazer, de alegria, né? Num momento de distração, num momento de confraternização, ok. A bebida, ela é milenarmente conhecida por ser usada em festividades. Só que o que acontece conosco? Lembra que eu falei? Eu experimento um prazer tão grande quando eu bebo, né? E tem algumas pessoas que amam essa sensação, e ela começa, então, a buscar, quando está triste, quando está chateada, quando está estressada, quando está irritada, alguma forma de aliviar-se. E aí, vamos lá. A bebida, ela é encontrada em qualquer lugar. Você pode ter um estoque de bebida na sua casa. Então,
Ao invés de você começar a pensar, poxa, por que eu estou tão irritado, estressado, angustiado, ansioso, triste? O que eu posso, né? Como eu posso mudar isso? O que eu estou fazendo? Que atividade física eu posso fazer? Qual médico que eu posso ir? Será que eu estou com algum problema de desregulação dos meus neurônios, não, dos meus hormônios? Será que eu estou com alguma... Será que eu tenho ou possuo alguma questão emocional mal resolvida? Não. Eu vou buscar alguma coisa que me satisfaça, que me alivie, que me traga de imediato uma sensação prazerosa. E é isso que acontece com o excesso de dopamina, porque eu excito meu cérebro a produzir dopamina. A dopamina ela é produzida naturalmente pelo seu cérebro quando você está realizando ou fazendo alguma atividade que o cortisol é eliminado no seu sangue. Então, quando você corre, quando você joga futebol, quando você vai brincar, vai fazer alguma atividade competitiva, você vai experimentar uma excitação, né? Só que é uma excitação que demanda de você o quê? Uma atividade, um exercício, um fazer. É um processo que demanda de você o quê? Tempo, investimento de tempo. O que acontece com o álcool? É só tomar. Então, é fácil. É um efeito rápido, se comparado com ter que me trocar, colocar uma roupa, ir para a ginástica, ir para a academia, ou realizar alguma atividade, né, prazerosa que eu gosto de fazer. As pessoas começam a buscar atividades na vida para poder assistir prazer. Andar de bicicleta, correr, jogar futebol, estudar, enfim. Nós começamos a usar o álcool como uma forma de enganar esse momento ruim. Então, eu começo a perceber, o meu cérebro começa a ficar condicionado da seguinte maneira. Toda vez que eu ficar triste, toda vez que eu ficar irritado, toda vez que eu ficar estressado, frustrado, o cérebro vai começar a mandar, né? Vamos dizer assim, né? Você começa a sentir a vontade de aliviar esse estresse, essa tensão. Só que aí a memória já vai vir, pô, quando você bebe, né, o beber é prazeroso, então eu vou beber. O beber me dá essa resposta imediata. E eu vou fazendo isso não mais só quando vou sair para uma festa. Eu não vou mais fazer isso só quando eu estiver num ambiente propício. Eu vou começar a fazer isso de forma mais rotineira, de forma mais frequente, porque quem vive na sociedade, vive o dia a dia, sabe muito bem. Nós acordamos 6 da manhã, 7 da manhã, vamos trabalhar, então é um baita estresse, trânsito, trabalho, chefe, conta para pagar, esposa, responsabilidades, decepções, frustrações, falta de ganho. Então, viver sob estresse, sob pressão, sob tensão, exige de nós um comportamento mais maduro emocionalmente e resiliente. Saber lidar com o estresse, com a tensão, com a pressão, sem perder o controle das emoções, sem perder o equilíbrio. Ah, mas dá para viver 100% equilibrado, 100% no controle? Claro que não. Por isso que nós ficamos tristes, por isso que a gente fica ansioso, por isso que a gente fica irritado. Mas a irritação, a ansiedade, elas podem e devem ser cuidadas de uma maneira saudável, de uma maneira assertiva, de uma maneira adequada, não usando. Então, o que acontece com as pessoas que desenvolvem o problema da dependência? Elas começam a usar tão rotineiramente, porque, na verdade, o que ela busca é um desejo inconsciente de ficar bem. E no vídeo fala um pouco sobre isso. O que é inconsciente ou subconsciente e o que é consciente. O consciente é que você diz assim, eu vou lá, eu vou no bar, eu vou nos amigos, vou no meu happy hour, só vou tomar meu whisky, minha cervejinha, e depois eu vou para casa. Porque eu vou lá só desestressar, eu vou falar um pouco, conversar, me divertir, que é o que todo mundo fala, todos os homens falam para suas esposas. Só que é o seguinte, esse cara começa a fazer esse happy hour, mas não só num dia mais da semana, todos os dias da semana, ou 2, 3 vezes por semana. Aquele happy hour que durava 1 hora, 2 horas, começa a demorar 3, 4.
Esse cara começa a chegar de madrugada em casa. Com o tempo, de novo, a tolerância vai tornando esse cara um bebedor, né? Mais contumaz, mais pesado. Ele vai ficando cada vez mais tolerante à bebida, ele vai se intoxicando cada vez mais com a bebida, ele vai tendo cada vez mais prejuízos com a bebida, ele vai chegar em casa alcoolizado. Antes de chegar em casa, pode ser que ele já tenha saído do beber uma cervejinha, um mosquinho, já foi usar um outro tipo de droga, e aí ele vai começando a criar um condicionamento, né, mental a respeito disso. Não é só uma questão moral, o cara é fraco, não é só uma questão de caráter, é uma questão de adoecimento. Ele vai perdendo o domínio e o controle sobre si mesmo. Não é mais a mente no comando, é o corpo. E aí o que fala aí, né? Não é mais a mente no comando, é o corpo exigindo o quê? Querendo o quê? Querendo droga, querendo álcool, aí vai querer o quê? Vai querer sexo, putaria, porque tudo em função da busca de um prazer, de um alívio. Porque se ele parar para pensar, vamos lá, o cara tá alcoolizado, já cheirou, já foi lá pro fazer o lanchinho dele, enfim. Se ele parar naquele momento e for ter uma crise de consciência, ele vai olhar e falar assim, cara, o que eu estou fazendo? Eu saí do meu trabalho, passei no bar, passei sei lá onde, com os meus amigos, tomei ali uma cervejinha, um negocinho, olha onde eu estou, 3 horas da manhã. E a minha família, e a minha esposa, os meus filhos, e o meu trabalho amanhã cedo. Quer dizer, conscientemente, ele vai ter que lidar com uma realidade terrível. E aí ele vai sofrer. Ele vai ficar... A ressaca moral, né? Sim. Só que o que acontece? Alguns, diante disto, mesmo com toda essa nhaca, eles vão voltar para casa, sabe lá como, vai direto para o trabalho. Outros, mais uma dose, mais uma droga, porque para que ele volte em frente à realidade, ele tem que passar por todo esse sofrimento, porque ele tem que suportar o peso da realidade na vida dele. E aí é onde a gente começa a perceber o quanto a pessoa, diante da realidade, ela não tem estrutura emocional, ela não tem coragem, muitas vezes, de enfrentar aquilo que, de fato, é ou foi causado por ela mesma. Então, não é incomum, né, esses caras que saem de casa e ficam 1, 2, 3 dias fora. Né? Por quê? Porque para voltar para casa tem que encarar a realidade. E aí eu pego isso assim, a realidade do dia a dia já é para essa pessoa, então, algo muito difícil dela lidar. Só que com o comprometimento do álcool e das drogas, você perde totalmente o controle sobre a sua vida, sobre o seu dinheiro, sobre tudo, se torna um refém, se torna um escravo, por isso a palavra adicto é escravo, que vem do grego, você se torna um escravo do prazer, da droga. A predisposição. Quando se fala predisposição, porque tem pessoa que bebe vinho e cervejinha a vida inteira ali, tranquilo. O que é que tu me disse sobre a predisposição? Tanto para álcool quanto para droga. Quem está falando? Jairo Ralph. Predisposição? Todos nós temos predisposição a qualquer tipo de vício. Né? Todos nós somos predispostos a assumir ou ter algum tipo de vício. Então, aqui que eu estou falando, até aqui no placar não, hein? Está até aqui no slide. Existem várias questões, né, que podem contribuir para que a pessoa desenvolva esse processo de adoecimento, que vão desde fatores genéticos, fatores familiares, pressão social, questões culturais, traumas, questões relacionadas à saúde mental, o estresse do dia a dia. Então, assim, não há uma única razão, um único motivo. Existem variáveis que
que podem influenciar a pessoa a desenvolver o alcoolismo ou a dependência química. Nós, enquanto pessoas, seres humanos, somos muito complexos. E essa complexidade do ser humano exige de nós prudência, cuidado, até para poder falar sobre algumas demandas, algumas questões relacionadas à nossa saúde. O que eu estou colocando e trazendo aqui é entender que isso que eu estou falando acontece com todos que desenvolvem o problema da dependência. Como é que esse processo neuroquímico acontece no indivíduo, no ser humano? O ser humano, o indivíduo que mora lá na Austrália e o indivíduo que mora lá na Amazônia. Esses dois indivíduos, se eles desenvolverem a dependência química, a dependência do alcoolismo, isto que nós mostramos no vídeo é o que acontece com os dois. Então, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte: qual é o processo neuroquímico ou que fisicamente acontece quando estamos expostos ao uso de drogas. Então, o norte-americano, o europeu, o africano, o indiano, o brasileiro, a mulher, o homem, todos, sem exceção, terão o mesmo padrão de desenvolvimento da doença, com a tolerância, com a excitação do seu cérebro em relação à dopamina, com o condicionamento dos seus comportamentos, e tudo isso vai se agravando caso a pessoa não realize o seu tratamento. Aí eu posso responder a pergunta de uma maneira um pouco mais objetiva ao Jair, assim: quando você entra em tratamento, que é o que vocês estão fazendo hoje, o que vocês fazem? Né? Vocês entram em abstinência, certo? O que é abstinência? Então, todos vocês, penso eu, acredito eu, né, estão sem usar drogas e sem beber. Nenhum de vocês está, neste momento, sob o efeito dessas substâncias e não estão há algumas semanas, alguns meses, mas tendo que beber ou usar droga para lidar com o dia a dia de vocês. Neste momento é que a gente começa a entender melhor como é o funcionamento do indivíduo. Se ele é mais ansioso, se ele é mais depressivo, se ele é mais triste, se ele é mais alegre, se ele é mais desatento, se ele é mais irritado, se ele é mais calmo. É agora que a gente começa a entender quais fatores de todos estes, excetuando, tirando de fato a droga do meio, quais dessas demandas, questões, são os que mais influenciam esse tipo de comportamento que ele tinha disfuncionalmente. Aí, eu posso encontrar, por exemplo, histórias de pessoas que vieram de fatores familiares, por exemplo, vieram de famílias disfuncionais. E lá nessa família disfuncional, é aquela família onde o pai pode ter sido um alcoólatra, a mãe pode ter sido uma alcoolista, uma usuária de substâncias. Pode ser que nessa família você tenha sido vítima de violência psicológica, vítima de violência física, vítima de violência sexual. Pode ser que na sua família já existam casos anteriores de pais, de avós, de tios, materno, paterno, que já desenvolveram, que já também traziam consigo problemas relacionados ao uso de drogas. Então, eu preciso começar a entender a sua história, começar a compreender de onde ou o que pode ter agravado ou trazido essa questão com mais evidência. Ah, mas, minha família de boa, minha família super funcional, meu pai super gente boa, minha mãe também. Nossa, eu não tive problema nenhum. Poxa, então você... Legal, bacana, né? Então, pressões sociais e culturais. De repente, essa pessoa, ela é homossexual. Ela é homossexual. Porra, como é que ela vai lidar com essa homossexualidade na sociedade? Como é que ela vai lidar com essa questão?
como ela vai conseguir lidar com isso em relação à família? Pode desenvolver independência, é uma forma de fugir da realidade. Pressões sociais, você começa a ter que assumir responsabilidades. Você é um adolescente, um jovem adulto, e começa a ter que assumir responsabilidades. Não, mas a minha vida inteira eu tive dificuldade de assumir responsabilidades porque meus pais faziam por mim. Então, às vezes as pessoas têm medo de encarar a vida. De novo, não é um fator genético e também não é uma questão de risco na questão familiar. A pessoa consegue lidar com a vida, com as questões sociais. Ela não consegue lidar com o não. Ela não consegue entender ou aceitar que ela não foi aceita numa oportunidade de trabalho, de emprego, porque ela não tem a capacidade, não tem a mesma graduação, não tem a mesma formação que o outro. Então, são pessoas que começam a ter problemas na realização das suas responsabilidades e na construção do seu papel social. Às vezes, você pode se conectar com jovens, né, num grupo de pessoas que usam drogas, que usam maconha, que bebem, e você, de repente, você nunca pensou nisso, mas é uma maneira de você introduzir-se dentro do meio social. Pois não, quem levantou a mão? Ô, Vinícius. Oi, Vinícius. Esse dia eu falei com o monitor, perguntei a mesma pergunta para o Jairo, que ele fez para você. Então, no caso, por exemplo, se eu me casar e tiver filhos, por eu ter essa doença, os meus filhos terão ou não? Não é assim uma lógica matemática 1 mais 1 igual a 2, tá? Entendi. Porque eu conheço muitos filhos de pais alcoolistas e que usam drogas e que são caretaços, né? Então, assim, não, eu tenho 2 filhos. Certo. Imagina se todo dependente começasse a pensar isso. Não ia ter mais criança no mundo, quer dizer, não é que não ia ter mais criança, porque nem todo mundo é dependente químico, mas não ia ter família, não ia procriar, né? Não, por favor, não pense assim. Pelo contrário. Uma dúvida. Isso não se... Tem uma grande possibilidade, né? Mais uma vez, tudo pode acontecer, porém, não é isso que determina. Isso gera mais possibilidade? Não é isto que vai gerar possibilidade. O que vai gerar possibilidade ou não é o comportamento desse pai, ou é a maneira como essa família, ou é a forma como vocês criarão essas crianças. Isso aí, show de bola. Porque, assim, qual que é a melhor forma de prevenção? A prevenção você faz desde que essa criança está no útero materno. Então, imagina uma criança no útero materno, tendo uma mãe que está lá e um pai alcoolista, que chega em casa de madrugada, que não acompanha a mãe na gravidez, não vai... Meu pai não foi no hospital me ver nascer. Eu não lembro, eu te falo. Mas eu estava lá do lado do berço dos meus filhos quando nasceram. Na verdade, eu estava dentro da sala de cirurgia, tirando meu filho junto com o médico. Então, assim, qual é a conexão afetiva, amorosa que você tem com seus filhos, né? Como é o ambiente familiar onde você vive? Quais são as condições que você cria para cuidar dessa criança? Em que escolas frequentam? Que amigos possuem? Que falas eles têm em casa? Que conteúdo? Existem N questões que vão influenciar a criança, o desenvolvimento. É muito mais comum, tá? Mas o que é regra? Dependentes, pessoas que desenvolvem problemas com algum tipo de droga ou de álcool, virem de famílias disfuncionais, de terem problemas na infância, né, de terem problemas seríssimos na infância em relação à família. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos muito interessante. Eu não lembro ao certo, eu não posso falar o número, né? Mas assim,
a grande maioria dos detentos nessa pesquisa, eles tinham algo em comum. Vieram de famílias disfuncionais e violentas. Então, eles reproduziram na vida, e aí a gente falou sobre isso aqui, hein? Lembra das memórias? Das memórias que você vai instalando, que você vai depositando. Lembra que eu falei para vocês dos traumas que deixam registros, e esses registros, essas experiências que você teve na vida, deixam uma memória. E essa memória, ela tem um significado, ela tem uma emoção. Evidente que muitas dessas experiências, quando nós éramos ali crianças ainda, nós nem lembramos, mas são memórias que ficaram lá armazenadas no nosso inconsciente e estão até hoje produzindo algum efeito em nós. Então, se eu, lá atrás, na minha tenra infância, ao observar uma cena de violência dentro da minha casa, eu entendo que aquilo é falta de amor, ou eu não sou amado, ele vai levar isso para a vida inteira. Autoestima, autoconfiança. Ah, mas Ivanildo, você está falando algo que eu não consegui entender, isso é absurdo, eu não entendo, isso aí é coisa de louco, é coisa de psicólogo. A ideia que eu tenho nesse processo com vocês é ampliar um pouco o horizonte do conhecimento de vocês e do olhar de vocês para essas questões que são muito mais profundas e claras e complexas do que vocês imaginam. Nós somos, hoje, o que você é hoje? Você é fruto, você é o resultado de toda uma história de vida. Só que tem coisas que você não lembra. E aí aquela história, mas por que eu sou assim? Eu não queria ser desse jeito, eu queria ser diferente. Eu queria ser mais calmo, mais gentil, mais educado, mais carinhoso, mais amável. Eu queria poder ser um ser humano melhor. Mas eu não consigo. Falta, eu não consigo perdoar. Eu sou muito ranzinza, eu sou reclamão, eu sou muito ansioso. Eu vejo problema em tudo, né? Então, assim, você pode ser uma pessoa melhor, você pode mudar toda essa maneira de pensar, desde que você comece a entender que o que você é hoje é um condicionamento. Vocês perceberam no vídeo falando justamente sobre isso. Você vai repetindo padrões de comportamento e você vai começando a responder às questões, às demandas da vida automaticamente, sem pensar. Você se torna refém de processos automáticos. Então, o quanto a dependência química, ela piora o que já está ruim. Porque a dependência química entra dentro desse contexto de pessoas que já estão em um processo de sofrimento, já possuem demandas, questões mal resolvidas, e encontram uma substância que traz um prazer. Posso falar para vocês? Eu tinha 17 anos quando eu comecei a usar drogas. Meu pai se separou da minha mãe, e aí fomos lá para o Nordeste. Meu pai violento, alcoolista, aquela coisa toda. Nunca vou ser igual ao meu pai, né? Aí, o que aconteceu? Ele chegou lá, eu estava lá, fazia um ano e meio, eles brigaram de novo, eu tinha que voltar para São Paulo. Falei, porra, meu, que bosta, cara. Esses caras se entendem, só fode a minha vida. Eu não falava desse jeito, porque era muito bonzinho, né? Era muito quietinho, muito educadinho, muito ninguém, né? Se você falasse comigo, eu vou, dando tudo bem, né? Só que, meu, com 17 anos, eu falei, sabe de uma coisa? É uma puta que pariu. E aí, eu conheci um rapaz, um jovem de 21, que falou, meu, tem um baratinho aí, da hora e tal. Eu falei, o que é? A primeira vez que eu usei, cara, maconha, eu achei uma maravilha. Porque eu era um cara frustrado, pobre, minha família, os meus pais se separaram, eles me tiraram de um lugar muito bacana que eu vivia, que eu morava, tinha muitos amigos, nunca me valorizaram da maneira como eu gostaria. Enfim, eu não me sentia bem sendo quem eu era e vivendo onde eu vivia. Quando eu fumei, cara, parece que eu esqueci tudo. E aí eu vi um outro mundo, uma outra realidade, porque a droga, ela distorce a minha conexão com a realidade. Ela produz no nosso cérebro pensamentos, sensações totalmente distintas. Eu amei aquela experiência.
com 17 anos. A primeira vez que eu usei, até hoje eu lembro onde eu estava, eu lembro até hoje. Então, qual é o problema? Depois dessa primeira experimentação, você vai buscar sempre ter a mesma experiência a vida inteira. Só que não é mais a mesma coisa. A primeira vez que eu também usei cocaína, eu lembro até hoje. Eu fiquei... É até chato falar desse jeito com vocês, para não gerar aí, né? Eu espero que vocês se contenham, mas assim, a sensação física, o corpo, a coragem, não, sabe? Aquilo foi surreal. Então, eu comecei a usar drogas em função dessas pressões sociais e desses fatores familiares. Sabe? Foi isso que começou a acontecer na minha vida. Eu comecei a usar droga por causa disso. E aí, depois disso, as coisas só pioraram, porque era algo ainda muito, muito esporádico, muito ocasional, só para tirar onda. Mas é aquilo. Quando eu comecei a perceber a vida real era uma vida chata, uma vida que eu não sentia prazer por aquela vida, quando eu usava droga, quando eu comecei a beber, me transformava numa outra pessoa. Então, eu não era eu mesmo. Eu não aceitava quem eu era, de fato. Eu não conseguia viver a minha vida. Eu queria viver uma vida diferente. E só a droga fazia isso comigo. E foram 9 anos assim. Depois de 9 anos, assim como vocês, todos devem ter, o prejuízo foi absurdo. Eu joguei fora os anos mais produtivos da minha vida, dos 17 aos meus 25, 26 anos. Eu joguei fora, pela janela, 9 anos onde você tem uma energia, uma vitalidade, saúde, disposição para levantar pedras. Né? E, infelizmente, esse período da minha vida eu usei toda a minha energia para fazer besteira. Então, assim, o que define, o que faz nós usarmos, ou sermos e nos tornarmos dependentes, é o que precisa ser avaliado num processo mais individualizado, com o tempo, onde você possa também começar a ter uma compreensão, porque antes eu me perguntava o que faz as pessoas ou o que me fez usar drogas. Foram várias coisas que me fizeram usar drogas, mas em última análise, foi a oportunidade e foi o encontro com alguém que fazia uso. Foi isso que me fez usar droga. Então, eu estava prontinho, já estava ali predisposto, já existia ali já uma fragilidade, uma vulnerabilidade. Aí eu encontrei uma pessoa que me ofereceu. Não paguei nada por aquilo, curti, e é assim que a gente começa. Nada, curiosamente, e etc. Chegando num dado momento, a gente não tem mais o controle sobre isso. Né? Então, todo o processo de tolerância, essa questão dopaminérgica, essa questão do condicionamento, essa questão do responder apenas automaticamente, começou a acontecer comigo, porque diante dos estresses da vida, dos problemas da vida, eu comecei a ter problemas para enfrentá-los. Então, eu tinha muito receio, incertezas e inseguranças. E o que acontecia? Quando nós buscamos nas drogas uma resposta rápida, uma resposta, a gente busca nas drogas também um alívio. Então, hoje, né, eu entendo isso. Quanto mais você se alimenta de algo para satisfação imediata e não enfrenta os problemas e não se coloca à disposição da vida para amadurecer diante das dificuldades, você não evolui, você não amadurece, você não desenvolve recursos, porque você não passa pelas experiências necessárias para crescer. E aí, uma frase que eu ouvi outro dia, muito importante e muito interessante, pessoas de sucesso, elas adiam recompensas imediatas. O que isso quer dizer? É importante que nós aprendamos a lidar com os problemas, as adversidades, as dificuldades, criando resiliência, desenvolvendo nossa resiliência emocional, para aprendermos a resolver os problemas, a lidar com eles, para que assim a gente se torne forte o suficiente para lá na frente poder saber lidar com o que virá
pela frente. Então, hoje vocês estão vivendo um momento da vida de vocês que lhes permitem pensar mais sobre tudo isso, analisar um pouco mais quem vocês são, o que vocês querem, mas principalmente por abster-se, estarem sem uso, entrar em contato com quem vocês são de fato. E perceber, caraca, eu sou assim mesmo. Né? Ou começar a perceber que quem está hoje aí não é um cara intoxicado, não é uma pessoa alcoolizada, nem com uma alteração da consciência devido a algum tipo de droga. Não. Quem está aí hoje é aquele cara que não evoluiu, não amadureceu em função do consumo das bebidas, do consumo das drogas. Eu digo, é interessante. Eu me lembro quando eu parei e comecei a usar droga, eu tinha 17. Com 26, 27 anos, eu tinha a mesma maturidade de um cara de 17. Eu não tinha a maturidade de um cara de 26 anos, de 27 anos. Porque durante 8, 9 anos da minha vida, eu usava droga para não lidar com as responsabilidades inerentes à minha vida, à minha idade, à minha maturidade, né? Eu fugi, eu não encarei. Alguns mais, outros menos, alguns de uma maneira muito mais severa, outros nem tanto. Mas quando você não faz, não possui as experiências, não passa pelas experiências da vida, você evita o conhecimento e o aprimoramento daquilo que você tem que ser trabalhado, né? Tem que ser renovado. Vanildo. Oi. 2 perguntas. Olha só. Na verdade, o uso de cocaína e outras drogas aí libera cortisol excessivo. No caso da bebida, também é liberado excessivamente o cortisol? Também é, porque o primeiro efeito do álcool é esse efeito eufórico. Você já bebeu, né? Já. Água no vaso sanitário. Quando a gente bebe no começo não é gostoso, a gente fica mais feliz, fica mais alegre, fala, se diverte. Não é assim? Tá, e minha outra pergunta seria... Depois é que a gente dá aquela deprimida, se intoxicar e começa... Blá, blá, blá. Mas no começo é euforia, é dopamina na veia. Tá, você comentou ali sobre a questão da bebida, que ela leva com o fígado por conta de ser metabolizada no fígado, né? Algumas drogas e alguns fármacos também, por via sublingual, a gente sabe que ele faz, a gente chama de metabolismo de primeira passagem, né? Ele não metaboliza no fígado. A minha dúvida é, a cocaína, ela, por ser inalada, ela é metabolizada no fígado ou ela faz esse metabolismo de primeira passagem, indo direto para a ação? O fígado, o que filtra o sangue são os rins, né? Sim. O fígado, ele desintoxica o nosso organismo. Então, a cocaína, ela, na verdade, ela vai ter um efeito, não nesses órgãos, não que não tenha, né? Vai subsequentemente, mas ela vai causar mais efeitos no seu cérebro mesmo. Os danos serão mais no cérebro. Entupimento de veia, vai causar também muitos problemas nas vias aéreas. É muito comum, né, dependente químico, começar a ter problemas sérios nas vias aéreas, nos canais, né, aqui nos orifícios nasais, começa a ter vários problemas nesse aspecto. Mas o maior problema da cocaína está relacionado mesmo a essa parte de estimulação da nossa pressão arterial, né? Porque ele vai realmente, como é uma substância que tem esse efeito específico, vai excitar de uma maneira bem intensa o nosso cérebro a produzir ali esses neurotransmissores, vai dificultar a recaptação de alguns outros e vai aumentar os batimentos cardíacos e a nossa pressão arterial. Então, a cocaína causa mais problemas nessa parte mais cardiovascular e também nessa questão relacionada aos vasos sanguíneos e à questão do cérebro mesmo. Beleza, obrigado. Gente, tudo bem? Deu para a gente aprender mais um pouco, alguma coisa? Beleza. Ó, o meu objetivo
quando conversei com a Marlete, desde o começo, tratá-los como adultos e como homens e seres humanos que têm todo o potencial para se transformarem, né, para realizarem feitos muito maiores. Eu não estou aqui conversando com perdedores, com fracassados, não. Eu estou conversando com pessoas vitoriosas que tiveram a coragem, não sei de que forma você chegou, mas teve a coragem de ficar e se tratar. Não desperdicem, não deixem de aproveitar essa grande oportunidade que vocês têm hoje de ressignificarem a vida de vocês e construírem uma nova história. Mas respeitem muito o que aconteceu na vida de vocês e sejam humildes para entender que vocês, diante desse problema da substância química, das drogas e do álcool, são crianças, tá? São meninos. Mas isso não quer dizer que vocês não sejam homens. Mas entendam, o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa presunção, em muitos momentos pode nos trazer, nos causar prejuízos. Então, de hoje em diante, por favor, construam uma realidade nova na vida de vocês, mas aceitando a ideia que vocês têm que respeitar demais a vida que vocês têm ainda, né? E respeitar demais essa doença. Não deixem de assumir para vocês isso. É uma doença. Uma doença relacionada à saúde mental que prejudica e interfere de forma muito negativa na vida de todos vocês. Mas se vocês vencerem, se vocês mantiverem-se em abstinência, vocês vão perceber a força que existe, o potencial que existe em vocês para realizarem coisas muito maiores. Então, a minha ideia é ajudá-los a se tornarem pessoas mais bem orientadas, capacitadas para enfrentar os desafios que virão ainda na vida. Tá ok? Um abração, gente. Obrigado. Deus. Perdão, deixa eu fazer outra pergunta. Me lembraram de eu falar sobre o que? Temperamento, é isso? Temperamentos, isso, os 4 temperamentos ali. Ah, tá bom, os 4 temperamentos. Beleza, anotei aqui. Obrigado, Danilo. Abraço, tchau, tchau. Valeu. Obrigado.